pessoal, boa noite, como estão? Todos bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda live, de um total de quatro lives que a gente nomeou a semana do início ao acabamento. Como o próprio nome diz, nessa semana, nesses 4 dias, eu vou falar um pouquinho sobre o processo da criação de uma peça de cerâmica. Na verdade, o processo de criação no geral, né, de qualquer tipo de trabalho artístico. Então, ontem a gente falou muito sobre esse processo e hoje a gente vai seguir nessa linha. Boa noite, gente. Oi, Cris, Deia. Enquanto o pessoal não entra, eu vou fazer uma outra perguntinha hoje para vocês. Ontem eu fiz uma, hoje eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aí de vocês que já pinta se deparou um dia com um processo muito rápido? Então, vocês começaram a pintar e aí, a hora que vocês olharam no prato, parecia que estava acabado, mas não era aquilo que não era aquilo que vocês queriam. Quem já passou por esse drama, né? Contem aí. Estou vendo aí que tem a Cris, que é minha aluna presencial, tem algumas alunas que são do clube, então me falem aí. E se vocês puderem colocar o coraçãozinho aí para mim na live, eu agradeço, porque o Instagram me ajuda a divulgar um pouco mais o meu trabalho. Tá certo? Então, hoje a gente vai seguir. Boa noite, boa noite. Vou esperar um pouquinho, 2 minutinhos, gente. A pergunta é: você já começou a fazer uma peça? Já parou para fazer uma peça e a hora que você acabou, você viu que não era aquilo que você pretendia? A peça ficou totalmente diferente, seja de acabamento, seja de desenho. Já passou por essa frustração? O microfone está batendo. Obrigada, Cris. Acho que agora não, né? Obrigada, Cris. Então, eu acho que todo mundo, né, já passou por esse drama. Eu inúmeras vezes e assim, confesso que é cada vez menos por conta do aprendizado que a gente vai tendo com o tempo, mas muito por conta desse processo que eu estou conversando muito com vocês esses dias e que a gente vai conversar ainda mais. Oi, Eliane. Oi, Silmara. As meninas estão entrando na live agora. E então, repetindo um pouquinho, a ideia desses dias de aula é justamente para a gente falar sobre isso, sobre os processos da pintura. Então, vocês podem ver que eu não estou me preocupando muito com, e nem vou me preocupar muito com o número de pincel, número de tinta, que tipo de prato eu estou usando, porque não é essa a ideia central desses dias de live. A ideia é mostrar para vocês o que passa na cabeça aqui dessa ceramista quando começa a elaborar uma peça e entender como eu quero que ela fique. Então, quando eu peguei esse prato em branco ontem, eu já tinha ideia e já está aqui na minha cabeça como eu vou fazer até o final, a cor que eu vou fazer, o tipo de tinta que eu vou usar. Então, nesses 4 dias, o importante não é o tipo de tinta e nem o acabamento, e sim por esse tipo de acabamento, tá bom? Oi, Fiorella, boa noite. Oi, Ellen. Silmara, já falei. Boa noite, gente. Então, a ideia é essa, e eu julgo que é muito importante também, tá? Por isso que a gente está seguindo nessa linha. Então, hoje eu vou pintar, eu fiz ontem, fiz o desenho
da mandala, usei um disco de divisão, tá? Gente, quem não estiver ainda no grupo de WhatsApp, entre lá, porque a gente vai mandar um e-book com algumas informações. A gente vai mandar, sempre antes da live, a gente dá um oi lá para vocês lembrarem. E a gente vai ter um sorteio na terça-feira e só vai participar quem tiver nesse grupo. Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos eu vi bastante gente que já está, mas quem não tiver, é só entrar no link, através do link que está na bio, entrar no grupo de WhatsApp, tá bom? Então eu vou começar com a pintura. Eu vou usar algumas tintas. Eu escolhi pintar esse prato em tons de azul. Para isso, eu vou usar dois tipos de tintas. Vou usar corantes e vou usar esmalte. E aí, como eu falei para vocês, a ideia é também mostrar para vocês um pouco como eu pinto e a pincelada, mas assim, por que eu escolhi corante e não outra tinta qualquer? Oi, Vani, boa noite. Eu queria que essa mandala tivesse uma cara azul e ela tivesse uma cara um pouco mais, uma cara mais italiana, que é muito característico do meu trabalho. Então, algumas tintas têm a cara mais brilhante, eles têm um pouco mais de brilho, dão uma cobertura que, se vocês perceberem, ele aparenta um pouquinho mais modernidade do que os corantes. O corante é uma tinta que ela tem um pouco mais de transparência, então depois que fileta, que dá o acabamento, ele fica com uma cara mais italiana. Então eu queria que essa minha mandala, então escolhi azul porque é uma cor que, além de eu gostar, muitas pessoas gostam também. Queria que tivesse essa cara mais italiana, então não quero uma mandala moderna, ultra colorida, amarelo, lilás, azul, branco, rosa, não queria isso. Então queria que fosse mais elegante, com bastante acabamento. Então, esse processo. Oi, Lúcia, boa noite. Oi, Cristiane, Renata, boa noite, Luciana. Boa noite, gente, sejam bem-vindas. Então, o processo desse entendimento que passa na minha cabeça é importante porque a gente acaba se perdendo no meio da pintura se a gente não tiver esses conceitos. Então, por exemplo, se eu não souber quantas camadas de tinta eu tenho que passar, o quanto eu vou usar de tinta ou não, seja uma camada, duas ou três, quando eu preciso esmaltar e quando eu não preciso esmaltar. Então percebam que tudo isso ele vai interferir no meu trabalho, mas eu só estou direcionando o meu trabalho para essas tintas porque, como eu falei para vocês, eu queria uma mandala monocromática, com uma cara um pouquinho mais italiana, um pouquinho mais sóbria e com bastante acabamento, que é próprio do meu trabalho. Então, por isso que eu vou direcionando nesse sentido, tá bom? Eu vou começar a pintar e aí a gente vai conversando no meio da pintura. Se vocês tiverem dúvidas, é só me perguntar. Eu estou com outro telefone aqui, eu consigo responder para vocês. Olha, eu estou usando, como eu falei, eu não estou preocupada com o material em si, mas a gente acaba, né, não custa falar. É o EZ, um EZ claro, então vocês vão ver. Sempre eu vou utilizar, a maioria das minhas peças, eu vou utilizar três tons para a gente poder fazer claro e escuro. Então, aqui eu vou usar um azul claro, um azul médio e um azul escuro. Deixa eu virar aqui, ó, para vocês verem. Pedir para o Luan mostrar as tintas. Espera aí. Ó, então vou pôr na sequência. Espera aí, Luan.
Então, é o 23. E aí, gente? Olá, eu acho que é a Alejandra. E aí, também, ontem a gente começou enquanto eu converso com vocês, eu vou batendo a minha tinta. A gente conversou e eu falei um pouquinho para vocês do que, de como é importante a gente copiar. A gente ainda tem um pouco de preconceito, achando que não é interessante só copiar um trabalho da professora ou só um trabalho de um livro. E assim, eu não julgo esse o grande problema. Eu acho que é interessante. A cópia não deixa de ser um aprendizado, como ontem uma aluna estava comentando. Quanto mais a gente copia, ou da professora, ou do livro, ou do que for, a gente também está aprendendo, a gente também está fixando. Mas nessa cópia, nesse processo, é importante vocês quererem entender o porquê daquela tinta. Então, por que que a Paula escolheu um EZ? Por que que ela usa três cores? Por que que põe mais água, menos água? É aquarelado, não é aquarelado? Então, assim, quando vocês forem fazer, pintar, comecem a se preocupar e fazer essas perguntas para vocês também, tá? Isso vai melhorar muito o processo, seja de pintura, de cerâmica, tem alunas aqui que pintam porcelana, isso é válido para bastante gente, tá? Então acaba sendo um pouco mais amplo. Eu falo isso porque eu pinto baixo esmalte, eu pinto porcelana, eu pinto tela, eu faço várias técnicas diferentes. Mas o que me conduz é sempre esse processo, tá? Por exemplo, oi Regina, gente, se alguém passar e eu não falei oi, desculpa. Oi Simone, posso repetir, ó, 27, 35 e 23. Vou pedir para o Luan mostrar mais uma vez. Opa! Ó, então vamos lá. Então eu vou seguir. Eu sei que tem algumas alunas que fizeram o desenho já, e eu acho que hoje vão tentar é, pintar junto comigo. Então, assim, dá para fazer, se eu posso levantar o prato, a hora que eu for pintar, o Juan vai chegar um pouquinho mais perto. É isso? A Ângela está falando do Peru. Olá, que bom a gente saber que alcança tantos lugares, né? Então, ó, agora a gente vai começar a pintura. E aí, gente, o que eu queria que vocês prestassem atenção numa forma que eu vou fazer diferente na aula hoje. Eu quero que vocês entendam o que eu estou pensando e não só como eu estou fazendo essas pinceladas, e sim por que coloquei a tinta aqui mais clara, por que que a outra mais escura vai aqui, tá bom? Então esse processo é importante e eu vou comentando com vocês e para vocês irem seguindo o meu raciocínio, tá? Então, a gente pensa sempre na organização. Isso, quem é minha aluna sempre vê que no fim da aula, eu, principalmente quando a peça está pronta, eu fico, eu explico. Aqui tem um branco, porque tem um contraponto com esse branco. Se eu olhar, eu enxergo todo um equilíbrio. O relevo está aqui, mas ele está no meio também. Para que eu faço isso? Para que vocês entendam, eu acho isso muito importante. Nesses dias a gente está falando muito só sobre isso,
porque eu tenho visto no clube, nos dois clubes que a gente tem em todas as aulas, o quanto, quando a aluna entende isso, quando ela entende o raciocínio de quem organizou essa peça, o quanto o trabalho dela melhora. Então, eu resolvi fazer essa semana falando sobre isso. Então, não se preocupem tanto, eu vou pintar, obviamente, vou fazer um pedaço ou um quarto, vamos vendo aí o quanto a gente vai conseguir fazer, mas o que eu quero ir mostrando para vocês é passo a passo. Por que que eu vou fazer cada cor em cada pedaço? E aí a gente vai depois falar do acabamento, depois dessa outra tinta aqui, tá certo? Eram os potes. Ah, levanto sim, ó. Os potes são da Duncan, ó, 27, 35 e 23. São da Meiko, né, da Duncan. O Juan vai mostrar. Então, vamos lá. Então, agora, ó, 3 cores, tá? Eu ainda não estou pensando no acabamento, embora, como eu falei para vocês, na minha cabeça eu sei, estou direcionando o meu trabalho para minha mandala ficar do jeito que eu quero. Então, ó, azul claro, azul médio e azul escuro. Quem não pinta cerâmica, eu sei que de fim de semana tem bastante gente que acaba assistindo as lives e que não necessariamente pinta cerâmica. Então, às vezes, acaba não entendendo as cores. Gente, essas cores, elas mudam bastante indo para o forno. Então, vocês acreditem em mim, isso aqui é um azul claro, um azul médio e um azul escuro. A gente, quando pinta cerâmica, todo esse material que vocês estão vendo aqui, ele vai para o forno a 1000 graus. Eu tenho algumas técnicas que vai a 1250, mas esse vai a 1000 graus. Então, é um material específico para pintura de cerâmica que utiliza forno profissional. Então, a gente tem um forno que queima essas peças nessa temperatura super alta. Elas podem ser utilitárias ou decorativas. A gente tem muitos pratos decorativos, mas dá para usar como um prato de refeição. E tudo o que eu explico no clube, gente, estou falando sempre do clube, porque é o meu trabalho, meu último trabalho online. Esse ano eu pretendo fazer 3 cursos novos. A gente vai lançar 3 cursos novos para quem gosta aí de novidade. E a gente vai lançar um adendo do clube para quem a gente tem muita necessidade de um clube que tenha ainda mais opções, peças mais altas, às vezes técnicas diferentes. Então, teremos 3 cursos novos esse ano. Mas quando eu falo clube, muita gente perguntou a respeito das minhas aulas online, que funcionam a cada 15 dias, gravadas ao vivo. Então, a aula do clube é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, só que em outra plataforma, né? Numa plataforma na Hotmart que hospeda os meus cursos. Mas dá para a gente conversar, então eu tenho aqui um telefone e outro ali, por isso que às vezes vocês me veem olhando para lá e olhando para cá para ver dúvida de todo mundo ao mesmo tempo. Então, vocês viram que funciona super bem, ó. Acho que deve ser Ana, né? A Ana perguntou para eu levantar, pediu para eu levantar, na mesma hora a gente consegue levantar e mostrar o que ela teve de dúvida. A Simone tinha perdido o número das tintas e eu passei para ela. Então, assim, o Juan está aqui filmando, ele é super atento, ele sabe que quando precisa chegar um pouco mais próximo, ele chega. Eu viro um pouco mais o prato. Tem uns que a gente faz um malabarismo para poder gravar e vocês verem ao mesmo tempo. Mas tudo isso para quê? Para que o aprendizado de vocês seja mais rico, tá? Então, eu sempre falo do clube porque é isso, são aulas online, tá bom? Porque, de novo, tem muita gente principalmente de fim de semana, que acaba entrando na live porque, sei lá,
gosta do tema e tal, e, o que a Paula tá falando? Clube, clube, clube. A gente teve muita gente nova e um monte de gente ligou perguntando, mandou mensagem perguntando o que é o clube. Então, é um curso online. A partir de amanhã a gente vai começar a fazer as vendas dessas aulas. É muito interessante. Então, ó, se você estiver interessado, quiser fazer aulas de pintura, de cerâmica, fiquem de olho que amanhã a gente já vai começar a vender, tá bom? E aí a gente dá todo o suporte de material, a gente tem um e-book com várias informações de tinta, número, fábrica. Então é muito rico, tá, gente? Tem muito material. A gente grava 2 aulas por mês, vezes 12 meses, a gente tem no mínimo 24 aulas. Quem participa do Master tem 48 aulas. Então, são 48 projetos diferentes no ano. Tem gente que consegue fazer todos, mas assim, é muito rico. É o que eu falo, quem está lá sabe todos os detalhes. Tem uma aluna que está aqui, que faz aula desde o comecinho, pode falar. Ó, como eu comentei com vocês, vou mostrar para vocês, não a pincelada em si, mas o porquê. Então, eu começo sempre, isso é importantíssimo, gente, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Ó, eu queria que essa flor aqui, essa flor central, ficasse alta, como se ela estivesse saltando do meu prato. Ao mesmo tempo, eu tenho meio que uma repetição dessa pétala aqui, podem reparar, e ela está, como fala? Não está centralizada, ela está ao contrário, e foi feito também de propósito. Ela está deslocada, essa é a palavra. Gente, eu indico material, no curso a gente indica material, indica tinta, indica pincel, a gente tem desconto para quem participa do clube, tá? Então, indicamos sim, Bia. O branco, amarelo e rosa sempre dá bolha na cerâmica. Confunde de manhola. Deixa eu ler direitinho. O branco, amarelo e rosa sempre dá bolhas na temperatura 1200. Confundo de maiólica. Até que temperatura você indica? Ana, parece incrível. Várias pessoas me fizeram essa pergunta essa semana. Não é a temperatura que está fazendo a sua peça ter bolha, nem ao menos a maiólica ou qualquer coisa. É o uso do esmalte que você não está fazendo muito certo. Ou está muito grosso, ou você não está limpando a peça antes. Isso aí eu sempre falo, aliás, eu esqueci. Olha lá. A Silmara está falando que é como se a Paula tivesse presente. É muito rico de informações. Que bom, gente. Ó, eu esqueci, foi bom ela perguntar. Sempre que eu acabo de riscar, eu fiz uma besteira aqui no meu telefone, vou pedir ajuda para o Rua. Sempre que eu acabo de riscar, aqui eu já tinha feito isso antes, porque não sei se dá para reparar, agora meu ateliê é meio que eu moro agora num sítio. Então, junta poeira, junta bichinho, eventualmente vocês vão me ver aqui com o bichinho na frente, isso também faz parte. E aí, antes de começar a aula, eu já tinha passado uma esponja com água. Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. Mas, estou falando isso para falar para a Ana, que se você não limpar e o excesso de grafite estiver no seu prato, ele vai expulsar o esmalte de cima. E aí não importa se é maiólica, se é um esmalte colorido, mas normalmente bolha é esmalte grosso ou excesso de esmalte, tá? Não tem nada a ver com a temperatura, tá bom? A gente pode fazer uma sobreposição, às vezes de 5 camadas de esmalte, queimar 980 e ele ficar perfeito, tá? Mas porque você tem que... A gente, aliás, fez uma aula ontem. Pega lá, Juan, vou mostrar para vocês um prato que tinha 5 camadas de esmalte. E ficou perfeito, é isso mesmo. Ó, aqui tem 5 camadas. Quem é do clube assistiu, ó. E também não tem a ver com cor, tá? Ó,
Nossa, eu errei de novo aqui, Juan. Olha, esse prato foi queimado a 980, ou seja, não é uma temperatura altíssima, é um projeto do clube. E aqui tem 5 camadas. Esse projeto é muito legal, ó. Eu fiz duas formas de isolar e tem 5 camadas e não deu nenhuma bolinha. Então, tanto faz se ele está com azul e preto, se ele está com branco e rosa, tá? Então, se você quiser, Ana, depois me manda uma mensagem, eu te explico um pouquinho melhor. Mas não dá bolha, não. E não tem a ver com a temperatura. E a primeira, ó, vou dar uma dica rapidinho, senão eu atraso muito a live. A primeira camada do esmalte é sempre muito importante. É a mais importante. Ó, então, como eu falei, essa pétala é como se fosse a mesma e ela está deslocada. Então, já mato essa pintura também. Então, quero que a minha flor aqui do meio fique aparecendo bastante. Então, eu quero ela clara. Quero que ela tenha mais luminosidade. Depois, eu quero que essas pétalas meio que deslocadas da flor central fiquem com a mesma cor, porque elas são como se fossem pares. Então, por isso, eu repito o mesmo azul. Tô até com medo agora de mexer no telefone e mexer e estragar de novo. Ó, então, o mesmo azul. E aí, lembram que eu falei para vocês que não se preocupem tanto com qual cor eu estou usando? Mas, por exemplo, ó, se eu estivesse fazendo só com amarelo, eu repetiria o amarelo aqui e o amarelo aqui. Oi, Cecília. Cecília é minha aluna online também, acho que da Argentina. Bem-vinda à aula. Então, ó, o raciocínio é que eu falei para vocês que é importante vocês seguirem. Então, estou pegando tinta, existe sempre uma textura que a gente não pode deixar de se preocupar. Por exemplo, o que a Ana está perguntando é uma coisa que acontece muito. É a terceira pessoa que me pergunta isso essa semana. Usa um esmalte grosso, ele borbulha todo. E aí a gente se perde achando que é o forno, achando que é a queima muito rápida ou muito lenta. E não, é a textura. A mesma coisa aqui no corante. Nada adianta eu pegar ó, um tanto assim de corante se eu quiser escuro. Não, eu tenho que obedecer uma certa sequência, tá? Não posso pegar excesso no corante. E também não posso pegar muito clarinho se eu quiser que a flor fique mais escura. Então, todos os processos têm um porquê. Ó, agora eu vou pro azul médio, porque eu quero uma sombra. Aí eu vou fazer uma sombra por cima. Olha que bonito que fica. Perceba que o esmalte é mais aguado, não há tanta consistência. Então, depende também do esmalte que você está usando, tá? Tem muito esmalte hoje em dia no mercado. Eu uso esmaltes Meiko, uso Guer, então, mas basicamente a textura é quase sempre a mesma, tá? Outra coisa, gente, que no clube eu faço questão de passar para as alunas são as tintas novas. Essa semana, por exemplo, a gente vai ter aula do clube na quarta-feira e eu vou fazer um prato com uma tinta que é nova, que começou foi importada agora, então a gente quase não vê o pessoal pintando. Então, sempre que tem novidade, eu mostro para as alunas. Sempre que uma coisa às vezes dá errado, eu também mostro para as alunas para que as alunas não errem, é, não cometam aquele erro, é, assim, de bobeira. Então, principalmente, esse prato mesmo que eu mostrei para vocês no clube, eu já tinha feito, vou pedir mais uma vez para o Juan mostrar. Passamos o transparente, sim. Eu vou passar, amanhã eu vou pintar, na terça-feira eu vou passar o transparente e aí eu vou ensinar sobre esmaltação. Então, acompanhe as lives que tem bastante informação. Ó, só rapidinho aqui, voltando,
Esse prato eu usei uma cera, tá? Para quem assistiu a aula do clube vai entender. E essa cera, eu perdi alguns pratos trabalhando com cera por uma coisinha muito estúpida que era a forma de limpar. Não vou conseguir explicar aqui para vocês, mas só para exemplificar o que a gente faz no clube. Então, eu ensino os erros que mesmo com 40 anos de experiência nas costas eu ainda cometo, porque faz parte. Então, eu ensino para as alunas não cometerem o mesmo erro e não perder como eu peças no forno, perder peça, perder tinta. Então, por isso que eu testo sempre todo o material que vai para as aulas, assim como testei esses também, tá bom? Você não recomenda a Ira deve ser, né? Eu não conheço os esmaltes nacionais. Eu uso o Meiko, que agora é Duncan, né? Era Duncan e agora é Meiko, e uso os da Guerre. Então, eu não consigo falar sobre esses esmaltes porque eu não conheço, tá? Mas é uma questão de teste, de você testar também. E aí, inclusive a questão do... Eu estou fazendo a sombra, gente, seguindo aqui enquanto eu converso com vocês. A questão dos esmaltes e da escolha dos pincéis, alguém perguntou o pincel, eu já vou falar. Também tem a ver com o processo, tá? Eu escolho os meus materiais de acordo com o efeito que eu quero no meu trabalho. Não é, também, no caso de esmalte, até é também por conta da parte econômica, mas tem muito a ver com o que eu quero no resultado do meu trabalho. Então, eu escolho ou um ou outro, assim como os pincéis. Então, às vezes vocês vão me ver com pincel nacional. Eu estou com meu copinho de tinta aqui, ó. Eu tenho muito pincel nacional da Condor, tenho Tigre, mas eu também tenho alguns pincéis que são especiais que eu não troco os importados pelos nacionais, porque eu acho que para o que eu faço, eu gosto de detalhes bem fininhos e esse aqui é perfeito. Então também a gente vai indicando isso ao longo das aulas, tá? O que eu estou usando agora, vou falar rapidinho aqui, é um Princeton, é um modelo round. O que mais? O modelo acetinado impermeabiliza a peça, como que dá brilho, sim. Se você passar adequadamente com as camadas que o fabricante indicou, impermeabiliza sim. Você queimando e usando o esmalte corretamente, ele vai impermeabilizar. Às vezes, se você for usar para utilitário, ele dá um pouquinho de aflição porque ele fica meio fosco, né? Mostra como você pega o corante no pincel. Já vou mostrar. Ó, eu já vou mostrar para a Regina, só vou pedir para o Juan mostrar aqui para vocês. Essa pétala aqui, gente, é muito estilizado. Eu fiz uma mandala meio que rapidamente ontem medindo, tá? Então não é um trabalho super sofisticado, não, porque é o que eu falei para vocês. Eu queria falar sobre o processo e não sobre o resultado. E aí também, e aí a- a- essas pétalas estilizadas estão lá por baixo, então eu vou usar um azul um pouco mais escuro. Ó, a gente fala muito sobre contrastes de cor. Eu ensino as alunas a utilizar os contrastes, isso é muito importante também. Aqui, ó, no disco de cores, a gente também tem um PDF que o pessoal consegue imprimir sobre o disco. Eu ensino, ó, isso aqui até está marcado porque foi uma aula que está gravada no clube, ó, os tipos de contraste. Então, contraste primário, secundário, terciário. Infelizmente, a gente não consegue falar tudo aqui nas lives, né? Mas tem muito conteúdo desses também no clube, ó. Tem até os contrastes análogos, e aí eu vou substituindo, ó, por exemplo, nesse disco, que é um disco genérico de cor, que a gente usa para todas as artes, eu vou colocando o que correspondente no baixo esmalte. Então, ó, esse aqui é o 27,
esse é o 35, tá? Eu tento facilitar bem o trabalho das alunas. Então, essa pétala aqui, ela tá embaixo. No meu desenho, ela tá embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou fazer um azul um pouco mais escuro. Não vou usar o azul claro, tá? Ó, então eu venho aqui e aí eu vou aproveitar e mostrar para a Regina, ó, como eu pego, que é importantíssimo isso, ó. Então, estou usando o pincel redondo, eu pego a tinta, ó, e faço esse movimento, tá? Toda a aula também eu explico como fazer o pincel ficar em degradê ou ficar menos degradê, pegar tinta no pincel inteiro. Isso é um momento muito importante das aulas do online. Quem participa pode falar. O Juan grava inúmeras vezes a minha mão pegando tinta, tá? Às vezes eu preciso degradê, às vezes eu preciso uma pincelada mais dura, às vezes eu uso um pincel redondo, outras vezes o chato. Então, isso é uma parte muito importante nesse pensamento que eu estou falando para vocês, de entender como eu quero que o meu trabalho fique. Mas basicamente é isso, ó. E esse movimento aqui também é importante, não é à toa. Por que que eu faço isso? Porque eu quero que a minha pincelada saia em degradê. Quando eu não quero, eu pego de uma outra forma. Ó, então eu estou vindo aqui, estão vendo que ele está marcando um pouco? Eu quis que ficasse um pouco marcado, porque depois já tenho na minha cabeça um acabamento, vários acabamentos. Então, podem reparar que nem está chegando uma pincelada na outra, mas é de propósito. Aqui também, então, ó, 27, 35. Aqui também eu vou fazer, para mim, esse pincel ficou um pouco grande, estou trabalhando com uma área bem menor, então eu vou pegar um pincel redondo também, tá? O mesmo modelo, só que um pouco menor para facilitar o meu trabalho. E aí eu vou passar, ó, vou fazer a mesma pincelada. Gente, entrou um pouquinho, quando entra um pouquinho, ó, eu posso passar um lápis borracha ou uma borrachinha branca. Eu sempre falo para as alunas colocar essa borrachinha aqui na parte de trás do lápis, que aí já agiliza o trabalho. Outra coisa, além dessa questão que eu estou falando com vocês, sobre como elaborar as peças, outra coisa que eu acho muito importante e eu direciono muito as minhas alunas é o cuidado com o material, tá? Como cuidar do material, como guardar, isso eu pego bastante no pé do pessoal. Então, ó, agora eu também quero que esse fique escuro e eu continuo usando o meu azul médio. Reparem que ainda eu não usei o azul escuro, estou deixando para depois. Então, toda essa volta eu vou fazer com o azul médio, que aqui é o 35. Então, gente, ó, nada aqui eu tô pintando aleatoriamente, tá? Eu já pensei é, antes, antes de começar a aula, eu já fiz um desenho na minha cabeça. Eu tenho uma outra colinha aqui de um outro que eu já fiz, porque eu estou entendendo como eu quero que fique. E aí, isso é uma pergunta que sempre fazem para mim. Posso pular uma etapa do trabalho? Né? Aquelas alunas que são mais ansiosas. Gente, o trabalho de todo mundo é livre, especialmente quando a gente não está com a professora. Mas vai chegar a hora que vocês vão ter que pagar por esse pulo, tá? Então, é importante o passo a passo, tá certo? Também é não é à toa. Então, dá para vocês passarem algumas etapas, mas depois vocês vão é, ter que retomar e às vezes vocês não vão conseguir entender. Ó.
Gente, quem não tiver ainda no grupo de WhatsApp, no link da bio, tem lá uma forma de entrar nesse grupo, porque lá a gente vai mandar um e-book bem legal. Eu falo um pouquinho sobre os pincéis, sobre as tintas e o sorteio que tiver no último dia só vai ser válido para quem tiver nesse grupo. Eu acredito que a maior parte das pessoas aqui já esteja no grupo, mas quem começou a assistir agora e não ainda está nesse grupo, acabe de assistir a aula, me deixa aqui na aula, mas depois entra lá no link que vai estar lá. Qual é o nome desses pincéis? São pincéis Round, da Princeton. E essa tinta é uma tinta, é um corante da Maple, tá? É uma tinta, Andréia, própria para cerâmica, que vai para o forno a 980 graus. Essa tinta não é de forno caseiro, tá, gente? Isso é muito importante. A gente não consegue o efeito desse tipo de trabalho se não for com essas tintas que suportam 980 graus e uma esmaltação que eu vou mostrar para vocês na terça-feira. A gente vai fazer toda a etapa desse prato. Então, ontem a gente fez o risco. Tiveram algumas alunas que até fizeram junto comigo ontem. Depois eu vou ver se elas estão conseguindo seguir. Outra coisa que eu sempre comento também. O ritmo de cada pessoa é diferente. Então, respeitem o ritmo de vocês, tá? É muito mais importante vocês trabalharem uma peça entendendo o processo do que vocês correrem meio que contra o relógio, sabe? Aqui eu dou uma acelerada porque a gente tem o horário da live, não quer ficar muito longo, estender demais, ficar chato, não tenho o que falar. Então eu dou uma acelerada. Mas, obviamente, eu penso em tudo que é importante passar para vocês, mas falando isso para que vocês não tentem seguir o mesmo ritmo, tá? Não é isso que é importante. É esmalte de queima de baixa temperatura? Exatamente. É aquele que usa CMC. Andréa, CMC a gente usa com esmalte nacional. Eu vou parar aqui para explicar, porque eu acho que muita gente tem essa dúvida. Existe o que a Andrea está perguntando, é um esmalte nacional que vem em pó, que a gente tem que misturar com outro produto que chama CMC. Esse produto que chama CMC, a gente mistura com água quente, faz um veículo para misturar com as cores. Então, a gente tem um CMC que é líquido, normalmente a gente guarda na geladeira e vai misturando com pozinhos coloridos. Daí eu tenho um azul claro, um azul escuro, cada fábrica tem um nome diferente. Essas tintas que a gente usa, Andréia, elas já vêm prontas, tá? Então, elas já têm aqui dentro o CMC, ela já está resolvida. A gente abre e mistura. Então, é muito mais fácil. O CMC funciona muito bem em alguns ateliês. Isso também é importante. Ó, gente, eu vou fazer isso enquanto eu explico a seguinte questão. É o que eu falei para vocês que a gente tem que entender o que funciona para nós. Então, por exemplo, para mim, esse tipo de tinta funciona muito bem. Ela é muito prática, ela já vem pronta. Então, eu ponho um tapetinho na sala da minha casa, abro um potinho de tinta. Se eu quiser com duas cores, eu faço uma tinta em qualquer lugar. Então, eu escolhi essas tintas também por conta de praticidade. É aquilo que eu estava falando. Material também a gente escolhe de acordo com com o objetivo que a gente quer, né? Então, eu uso essas daqui porque funcionam muito para o meu trabalho, das minhas alunas também, tá? Mas também não significa que esses esmaltes com CMC a gente não consiga fazer aqui, com algumas adaptações, tá certo? Ó,
Então, estou fazendo essa volta. Repararam que está tudo meio que uma cor só? Parece que vão ficar todos na mesma altura, vamos dizer assim, de desenho. Vocês vão ver que eu vou colocar vários acabamentos e vários filetes, e aí essa mandala vai ficar bem mais bonita. No meio do caminho, como tá assim, é um pouco frustrante, parece que tá todo igual. É muito prática, Andréia, muito prática. Esses eu tenho à venda no ateliê, é só você mandar uma mensagem e a gente manda para você, tá? Ela vem pronta e tem um brilho maravilhoso. Oi, Letícia, boa noite. Então, todas as peças que você vê, eu não sei se você é nova no meu perfil, todas as peças que você vê são pintadas com essas tintas aqui. Tem dois tipos de tinta, eu vou te falar rapidinho, ó. Então, é corante e esmalte. E aí a gente vai brincando com essas possibilidades. Existem outros esmaltes também, mas basicamente todos vêm prontos. Nenhum a gente tem que preparar. Isso facilita muito a vida. Detalhe, zero de toxicidade, vocês podem trabalhar com criança, não tem problema nenhuma de intoxicação, mulheres grávidas podem usar, essas tintas são americanas, elas são mais do que testadas. Então, está escrito até, que até é um exagero, mas até está escrito que a gente pode ingerir essa tinta. No caso de criança, às vezes a gente tem criança pequena em casa e a criança está brincando e põe a mão na boca, põe a mão na tinta, não tem problema nenhum, tá? É muito prática. Oi, Glória, boa noite. Ó, gente, a Glória que me ajuda tá aqui assistindo a live, vou aproveitar. Se vocês tiverem compras para fazer, é só mandar mensagem no direct. Ela está de férias esses dias, mas assim que ela voltar, ela responde para vocês, tá bom? Mas a gente entrega assim, tinta, pincel, é, material todo. Letícia, é 27, 35 e 23. Ah, olha lá, a Fiorella tá atenta. Boa, Fiorella. Ó, então, por enquanto, nessa pintura, é só azul claro e azul escuro. Depois a gente coloca o telefone do ateliê, que é o número que a Glória atende, tá bom? Oi, Adriana, bom ver todo mundo aqui, gente. De domingo, todo mundo assistindo a live, eu fico muito feliz, porque a gente sempre acha que tá todo mundo assistindo televisão, né? Mas que bom. Gente, ó, pensando no que eu falei, eu quero que esse meio fique liso. Então, se eu for usar um pincel redondo, lembra que eu falei? Eu quero que vocês pensem não no resultado, e sim como eu vou fazer com que esse resultado aconteça. Se eu for fazer com pincel redondo, eu vou ter que fazer muitas pinceladas. Se eu pegar um pincel chato, eu venho com o azul claro, ó, e eu preencho muito mais facilmente. Então, esses truques de como usar o que usar são bastante importantes para vocês perceberem. Ó, estão vendo? Se eu tivesse com pincel redondo, eu não faria nem com essa facilidade e nem daria esse efeito. Então, como eu falei para vocês no começo da aula, é importante vocês entenderem o raciocínio dessa aula e não só o resultado, tá bom? Tá todo mundo falando que tá com saudade da Glória porque a gente ainda não voltou às aulas. Eu provavelmente devo ir para São Paulo no fim do mês para as aulas, mas por enquanto ainda a gente não retomou as aulas presenciais. Ó, então fiz o meio, pincel chato, quero que fique liso, portanto usei um pincel chato. Se eu quiser que fique marcado, vou usar um pincel redondo. Isso é o que passa na cabeça dessa pessoa que está aqui explicando para vocês, tá bom? Gente, todos os processos dessas aulas, tanto de ontem
quanto a de hoje, a de amanhã e a de terça, são muito importantes para que vocês consigam fazer um trabalho bacana, tá bom? As lives ficam no feed, acho que até quarta ou quinta-feira, então não assistam, tá? É muito importante vocês irem entendendo todas os processos. Essas escolhas interferem muito no meu trabalho. Ó, então aqui eu estou usando de novo o 35 e vou escurecer esse meio, ó. O Juan colocou o telefone do ateliê, quem quiser comprar tinta ou material, pode mandar mensagem, tá? Se demorar para responder, é porque, como eu falei, a Glória está de férias e eu ainda não voltei a dar aula presencial, tá bom? Qual é a série do pincel chato? Já mostro para vocês, ó. Mas, gente, não se preocupem com série, com número. O importante é como usar. Qualquer pincel chato vai fazer essa função. Mas deixa eu passar aqui. É o 62, todos os pincéis que eu uso são dessa linha. 6250. E aí o chato é o FB, tá bom? Mas não se preocupe, Madalena. Acho que é Madalena, né? Qualquer pincel chato vai fazer essa função. Lógico que, se eu estiver usando um pincel, e também eu vou mostrar para vocês, ó, por que que para fazer friso e torno eu uso esse pincel, tá? E aí tanto faz, eu nem sei, ó, esse aqui é um tigre, mas poderia ser um castelo, poderia, tem uns que eu nem tenho a marca, mas assim, a diferença deste para este, como que eu sei quando usar um, quando usar outro? Depende do que eu quero. Se eu quiser um trabalho mais lisinho, eu uso esse. Se eu quiser um trabalho mais fechado, eu uso esse. Entenderam mais uma vez qual a importância da gente entender o processo para a gente escolher os materiais, as peças que a gente vai fazer, né? É muito importante ter esse entendimento. Gente, eu estou reforçando isso e vocês vão me ouvir reforçar todos esses dias, porque por conta das aulas do clube, eu percebi o quanto isso é libertador para quem destrava essa chave. Eu não vou falar, nunca falo, não gosto desse tipo de. Me parece um pouco de concorrência entre as alunas e eu não gosto disso. Não é nem concorrência, é competição. Mas eu percebo que as alunas que destravam esse conhecimento e que fazem aula do clube, elas melhoram muito, tá? Então, até por isso que eu resolvi fazer essas lives. Gente, fiz todos por enquanto nesse 27 e nesse 23. Agora eu vou usar, desculpa, 27 e 35. Agora eu vou usar o 23. Eu tô com o ar-condicionado super forte aqui em cima de mim, porque tá um baita calor, e ele ficou muito seco. Então, ó, eu venho com água e só vou dar uma misturada, porque secou muito. Estão gostando das aulas, gente? Está sendo importante para vocês? Começaram a pensar nessa possibilidade de entender melhor o que vocês podem fazer, o que vocês querem fazer? Me deem a resposta, ou agora ou depois, porque isso é muito importante para mim, para eu saber direcionar as aulas, tá? Eu dou bastante aula presencial, mas eu dou ultimamente muita aula online e é muito importante eu ter esse feedback de vocês, porque pode parecer que não, mas dá um baita trabalho pensar numa semana, a gente ter material, a gente ter equipamento para poder filmar direitinho, a gente ter conteúdo, imagine conteúdo para mostrar sempre para vocês, uma novidade com respeito, de não ficar repetindo, de não ficar criando uma coisa sem nexo, sem gosto. Então, dá um baita trabalho a gente estar aqui
eu sempre falo, é complicado colocar a cara aqui e mostrar o meu trabalho. Então, a gente sempre quer entender se tem esse retorno, né? Senão, o trabalho é em vão. Então, por isso que eu sempre peço esse feedback, porque às vezes a gente está errando no formato, a gente já teve que mudar algumas coisas porque não estavam funcionando bem, então é, a gente teve que mudar, então também tem tudo isso, né? Mas que bom, gente, fico feliz. Ó, agora eu vou usar o 23, como eu falei, eu dei uma molhadinha, porque aqui o ar está muito seco. E aí eu quero que esse miolo aqui fique escuro. Então, ó, eu já vou começar uma sombra com um pincel redondo. E esse é um azul forte. Outra coisa que agora eu me lembrei e é muito importante. Ontem eu fiz os riscos e alguns ficaram meio tortinhos. Eu até falei que eu ia arrumar hoje para para aula. Mas, gente, eu não arrumei justamente para mostrar para vocês isso, ó. Aqui, na hora de pintar, eu acerto, tá? Isso também é importante vocês entenderem. Às vezes a gente faz risco, né, no ateliê. Tem aluno que fala, ah, o desenho está todo torto, um está diferente do outro. A gente tem que aprender a se soltar. Então tá um pouquinho torto, ó. Aqui dá bem para ver, o desenho tá aqui, o meu lápis. Eu acertei no pincel, tá? Até porque eu sempre explico para as alunas que eu trabalho melhor com pincel do que com lápis. Então, se eu tiver que fazer um desenho, eu faço muito melhor no pincel, até por conta da prática, do que com lápis, tá certo? Ó, então agora eu vou escurecer um pouquinho mais, porque eu quero que fique esse fundo aqui, ó, porque ele está lá atrás, eu quero que ele aparente que está lá atrás. Então, por isso eu estou escurecendo, tá? Porque ele está lá para trás, ele não está tendo muita luz. Ó, então eu vou escurecer aqui. Esse meio também vou fazer uma sombra. Esse prato vai ter alguns fundos. E eu também vou explicar para vocês o porquê de colocar em alguns lugares e não em todos, obviamente, e por que eu vou usar uma tinta que eu vou usar X. Ó, eu quero que fique esse miolo forte, que ele apareça, que esteja saindo do prato. Então, ó, truquezinho que eu faço sempre. Ó, eu venho aqui e olha que bonito que fica. Venho aqui, eu brinco com as alunas do clube, ó. São 2 ou 3 minutinhos de trabalho, marcado meio que no relógio, ou seja, é uma coisa rápida e não é difícil, e ela dá uma baita diferença. Então, se vocês tiverem, ó, vejam esse lado sem e esse com, tá? Ó, olha, eu sempre peço isso também, ó, pro Juan parar a câmera para que vocês fotografem antes e depois, ó, ou ó, metade com acabamento, metade sem acabamento. Estão vendo por que que é bom a gente saber? Eu quero que fique forte, então eu vou fazer esse acabamento, tá? Aquarela sobre maiólica. Olha, a gente fez uma aquarela no clube semana passada. Então, não tenho um curso só sobre aquarela, mas no clube a gente tem umas. Eu vou até pedir para o Juan pegar esse prato, tá aqui. Acho que tá aí. Pega o pronto, Juan. E eu vou mostrar para vocês. A gente fez uma aquarela na aula. E aí, Aira, alta temperatura e baixa, né? Que 980 a gente diz que é baixa, não vai mudar muita coisa, vai mudar só a peça que você vai usar. Mas a tinta é praticamente a mesma. E a técnica é a mesma. Ó, esse prato aqui foi uma aula que a gente fez quinta-feira. E foi uma aquarela. Não foi sobre maiólica, mas poderia
seria mais ou menos a mesma técnica, queimado em 980, mas poderia ser queimado em 1230, tá certo? Então a gente tem bastante opção no clube. Ó, viram como faz diferença? E agora fica diferente, né, Fiorella? A Fiorella é minha aluna presencial e eu me lembro que a gente estava fazendo uma vez um rosto com ela e parecia que estava pronto. Eu falei, não, vamos fazer mais uma aula. Vamos deixar mais uma aula para acabar esse rosto. Mas tá bom. Não. Depois, na outra aula, a gente fez mais acabamentos. Esse que eu vou fazer agora, esse tipo que eu vou fazer agora. E aí ela entendeu o quanto é importante, às vezes, deixar secar e fazer mais uma camada. Ó, agora aqui, eu quero que fique bem escuro. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Ó, preciso vir e dar um acabamento. Ó, façam antes e depois, gente. Quando vocês forem fazer, me marquem. Ó, olha como eu tô reforçando o relevo dessa minha flor. Não tô nem me preocupando com aqui. Por quê? Eu quero que o mais importante seja esse miolo. Ó, a Fiorella tá falando que é verdade. Em desenho muito elaborado, essas sombras em cima de sombras são importantíssimas para fazer um trabalho mais elaborado. Ó, e mais importante ainda é a gente entender como fazer e por que fazer. Então, ó, viram? Eu queria que ficasse essa flor aparecendo e aí eu estou escurecendo o miolo. Aonde posso comprar? A gente tem os pratos para vender também. Eu acho que o Juan colocou o número aí em cima, mas se não você manda uma mensagem que a gente responde. Mensagem inbox. Ó, estão vendo? Outro truquezinho que eu quero mostrar. Isso aqui é água, tá? Água filtrada. A gente, quando não sabe direito como vai ficar, porque para quem não está acostumado é realmente meio misterioso, eu venho com um spray com água, é água, tá? Sprayzinho que a gente compra em perfumaria. E ó, olha que legal. Vai aparecendo o meu trabalho, como ele vai ficar depois de queimado. Então, viram que a cor é diferente do que está aqui? Então, ele vai ficar mais para isso, tá? Esses truques todos, eu sempre vou explicando nas aulas. Aqui eu vou dar mais uma escurecida. Gostaram do miolo da flor? Gente, se vocês estiverem gostando das aulas e dos conteúdos, a gente sempre faz um post chamando para as lives de amanhã e depois. Compartilhem com as amigas, compartilhem com os amigos, que aí a gente consegue atingir mais gente, tá bom? Ó, então aqui eu também estou escurecendo, e aí é o que eu falo às vezes, poderia deixar assim, ele já tava pronto, né? Era só filetar e deixar assim, mas não, a gente quer sempre melhorar. E isso, gente, essa coisa do entendimento, eu estava outro dia falando isso na aula, eu me lembrei. Eu fiz faculdade de desenho industrial, estudei desenho industrial, e eu me lembro muito, isso eu nunca vou esquecer. Eu tinha um professor muito rigoroso, e ele falava uma coisa que eu uso até hoje. Ele falava, tá com dúvida? O projeto é muito complicado? Sabe o que você faz? Sai da sala, quando você olhar de volta na prancheta, o desenho vai estar diferente. Então, eu sempre falo isso, é aquela coisa, vamos deixar de uma aula para outra, e aí a gente vem de longe e consegue entender. A vista está mais tranquila, você vê de uma outra forma, a luz às vezes muda. Então, além de entender o que a gente quer, o resultado que a gente quer, tem também isso, tá, gente? A nossa dedicação. Então, às vezes, ó, tô olhando aqui, vou pôr um pouquinho mais de longe, ó.
é outra coisa. Tem gente que gosta de colocar no espelho, eu não gosto, mas tem gente que põe no espelho para ver o reflexo, né? Como fica. Eu normalmente faço isso, ou eu saio, vou dar uma volta, tomo um café e volto para ver. Aí eu falo, puxa, aqui pode ser mais escuro, eu quero que isso aqui fique mais intenso. Eu vou recolocando as minhas decisões. Ou então eu deixo de um dia para o outro, depende do que eu estou fazendo. Aqui eu não consigo levantar porque não é a ideia da live. Então, às vezes eu faço assim, ó, para entender um pouco melhor. Eu vejo se tem alguma coisa torta, eu vou acertando, ó. Então, o que eu queria, eu consegui, estou conseguindo, né? Eu queria que essa flor ficasse bem importante e aí eu vou acabando em nada. Então, com o 23, ó, eu vou só fazendo uma sombrinha. Importante lembrar que todo o nosso trabalho é com água, tá? A gente não usa óleo. Isso aqui é cerâmica, pintura de baixo esmalte, não é porcelana. Tem muita gente que às vezes acha que é com óleo, aquele pozinho que a gente bate. Não, a tinta já está pronta e é cerâmica, tá? Sombreado da vida, né? Com certeza. Existem pessoas, ontem até eu falei isso, que gostam de pintar com, com técnicas lisas. É, é ok, é o que a gente falou. Se a ideia é fazer peças lisas e modernas, a gente tem uma técnica que sempre funciona. Aqui no meu caso, normalmente eu gosto de fazer sombra, porque eu gosto de peça mais elaborada. Ó, então, eu vou fazer aqui, não vou fazer essa parte. Por quê? Porque eu quero que isso aqui fique mais clara. Então, amanhã eu vou explicar para vocês como que eu vou clarear. Oi, Vânia. A Vânia tá aí. A Vânia é minha aluna presencial. Ficou bonito, não ficou? Gente, esse aqui todo mundo consegue fazer, hein? Vai na live de ontem. A Simone, que é minha aluna presencial, fez. Vamos ver se hoje ela vai conseguir pintar. Não precisa correr, hein, Simone? Faz depois. É necessário passar. Sim, Aira, eu espero, eu não sei se eu estou falando seu nome errado, se tivesse, me desculpe. Eu vou usar um transparente, eu acho que até eu vou usar um transparente colorido, para vocês entenderem. Mas isso na terça-feira. Com certeza precisa de esmalte, tá? Ó, então, a gente tá certa? Então tá. A gente vai usar esmalte sim. Existe esmalte transparente e a gente tem uma facilidade que é esmalte azul, transparente. Aqui eu estou pensando em azul, mas existe esmalte transparente de várias cores. A gente está com um prato, acho que aqui também, ali ó, ali, Juan, também foi tema do nosso clube, esmaltação sobre cor, com cor, ó. Ó. Então, isso aqui é um esmalte azul, transparente. A gente vai falar sobre isso na terça-feira, que é a última etapa. Quanto mais elaborado, exatamente, a Fiorella está falando uma coisa que eu sempre penso. Mesmo que o trabalho seja simples, às vezes a gente está fazendo. Ó, aquele prato que eu acabei de mostrar é um trabalho simples, é um desenho simples, mas ele é bem elaborado, ele tem todo uma ideia por trás, eu faço acabamento mesmo que seja um desenho simples. Até porque, por exemplo, eu dou aula presencial, tem aluna que não gosta de trabalho muito rebuscado, mas dentro de um trabalho simples, pode ser muito bem feito. Eu sempre falo lembrando de novo na faculdade. Quando a gente pega as primeiras aulas de desenho, a gente pega um ovo para desenhar. E aí parece simples, né? Mas no começo, um lado fica diferente do outro. Até para fazer uma coisa que é simples, com uma única linha, a gente tem que ter precisão e a gente tem que entender o que a gente quer. Então, necessita, para a gente ter um trabalho bem feito, a gente precisa se dedicar, tá? Como tudo, né? Então, como eu falei, a gente fazer um trabalho legal aqui, de mostrar de uma forma
bacana, bem feita, com uma boa iluminação. A gente estuda, né? O Juan tá ali, das meninas da mídia estudam a parte de imagem, eles estudam o trabalho em si, a forma que coloca para vocês. Então, tudo exige dedicação, tá bom? Gente, eu vou parar aqui. Amanhã vem uma parte muito legal que é aonde colocar fundo. E aí vocês podem estar pensando, ah, eu vou colocar só aqui. E não, a gente vai fazer um fundo diferente. Amanhã a live é às 19 horas. Marta, eu acho que é Marta, entre no grupo de WhatsApp que a gente te lembra do horário da live, tá bom? Se você ainda não tá, ou quem for assistir, como vai ficar no Instagram, quem for assistir depois, entra lá no link que está na bio, que vocês conseguem entrar no grupo de WhatsApp. Será que todo mundo sabe onde é? Será que é bom? O link, ó, tá lá o meu nome, embaixo ele tá em azulzinho, tá? Então, gente, amanhã eu vou explicar o fundo e como eu faço esse fundo e por que que eu faço esse fundo, tá bom? Vamos fazer o fundo e vamos fazer acabamento com relevo, com filete. Então, assista. Ó, gente, aqui é o meu feed. Aqui, deixa eu ver se eu tô falando errado, porque eu também não sou uma pessoa. É isso aqui, né, Juan? Que tá em azulzinho. Ah, lá, tá vendo que eu tô errado? Aqui? Ó, ele tá aqui em azulzinho. Então, quem quiser entrar no grupo, e é legal porque a gente vai fazer um sorteio na terça-feira e só para quem está nesse grupo. A gente vai mandar um e-book no grupo também. Então, participe. A gente não fica mandando um monte de mensagem desnecessária, é realmente só o que é importante. Então, é bacana participar do grupo, não é mais um que a gente tem lá, não. Tá bom? Então, amanhã, às 19 horas, estaremos de novo aqui. A filmagem está bem boa, fácil de ver. Que bom. O Juan agradece, os meninos agradecem. Tem o Juan, tem a Thalita, a outra menina, sempre tem alguém, mas todo mundo faz sempre no mesmo formato, né? Então é isso, gente. Se tiverem dúvidas, deixem uma mensagem inbox. As meninas que me conhecem, se puderem repostar, compartilhar com as amigas, eu também agradeço. Começo de ano a gente começa a trabalhar com tudo, né? É, ficamos até um pouquinho mais para frente de férias esse ano, então agora vamos começar com tudo. Amanhã tem aula, terça-feira tem aula, tá? Às 19 horas aqui no Instagram é aberto, a live fica gravada, então espero todo mundo amanhã para a gente fazer fundo, filete, acabamento e conversar mais um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Eu perdi aqui, será que alguém está falando alguma coisa? Hoje eu não estou me ajeitando com esse telefone. Vamos ver se alguém tem dúvida. Outra coisa, gente. Tenho dúvida e acho que é uma bobeira, é uma coisa óbvia. Pergunta mesmo assim. Às vezes é uma bobeira para você, mas é importante você ter esse entendimento para seguir para o próximo passo, tá bom? Acho que ninguém tem dúvida. Boa noite, meninas. Boa noite, Letícia, minhas alunas presenciais que acho que estão com saudade de mim. Até logo, logo. Beijo, gente. Obrigada, boa noite.